Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre um termo que a gente utiliza chamado de indentação, tá? Então o ato de indentar, né, que refere-se a esses avanços aqui, ó, esses avanços, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Desde o começo do início da programação, vocês realizarem o processo de indentação da maneira correta, porque à medida com que os algoritmos forem ficando mais complexos, a falta desses avanços aqui, ela vai ocasionar para você uma dificuldade de entender a leitura do código. Você não vai conseguir entender o próprio código que você está escrevendo, tá bom? Então a indentação ela é extremamente importante. E nós vamos também falar sobre um processo aqui que a gente chama de comentário, tá? Então esse vídeo aqui ele não vai ficar muito grande. A gente vai abordar esses dois itens aqui e sempre que for necessário vocês voltem a esse vídeo novamente para relembrar esses dois conceitos, tá bom? Então o conceito da indentação é fazer esses avanços que a gente tem aqui ó, em relação à margem esquerda. Então você tem a margem aqui, ok? E aí note que aqui essa palavra aqui, programa, ela está coladinho à esquerda, não tem nenhum espaço. Já a palavra função, ela já está avançada em relação ao programa, ok? E aí depois a gente tem todo esse conteúdo aqui avançado em relação a esse alinhamento aqui da palavra função, tá bom? Então isso a gente chama de indentação, tá? Se eu selecionar todo o código, tá? Vamos supor que eu seleciono essas linhas aqui, tá? E se eu apertar a tecla Tab do teclado, tá? A tabulação do teclado, a cada vez que eu apertar um Tab, o editor de textos que a gente está usando aqui, né, o Portugal, que depois a gente vai usar uma nomenclatura mais adequada para referir a ele, né, que a gente vai chamar de IDE. Então, a cada vez que você aperta um tab aqui, ó, você vai avançando esse código. Então, você cria essa indentação. E se você quiser voltar este conteúdo, se você quer voltar ele para a esquerda, você vai selecionar as linhas que você quer voltar. E aí você vai pressionar a tecla Shift do teclado e vai manter ela segurada, pressionada. E aí você vai apertar a tecla Tab. Aí a cada vez, mantendo o Shift pressionado e apertando o Tab uma vez, olha lá, ele está voltando. Se eu apertar mais uma vez, volta de novo. Ok? Então voltou o programa e esse aqui. Mas se eu continuar apertando, olha só o que vai acontecer. Ele vai voltar e mais uma vez ele vai voltar todo o conteúdo, fazendo com que esse conteúdo fique totalmente alinhado ali à esquerda, tá bom? Então o que é o ato de indentar? O ato de indentar é a gente pegar um determinado conjunto de comandos, um determinado conjunto de linhas, tudo bem? E fazer o avanço dessa quantidade de linhas, tá? Avançar ela apertando um Tab. Tá? Então a gente sempre dá um Tab. Não usa o espaço, tá? Não fica apertando o espaço, que isso aqui é ruim na hora de você lidar com a indentação. Então é sempre melhor você apertar um único Tab ou dois Tabs. Então sempre fazer a indentação usando o Tab, a tabulação, e não colocando vários espaços, tá? Isso vai facilitar na escrita dos códigos, tá? E por que é necessário a gente fazer a indentação? Primeiro, a indentação é algo para que nós, seres humanos, possamos entender melhor este código que está escrito aqui, tá? Para ficar mais fácil da gente conseguir entender esse trecho de código, tá bom? Deixa eu fazer um paralelo aqui. Eu até não tinha pensado em dar esse exemplo dessa forma, mas deixa eu pegar um texto qualquer aqui. Deixa eu pegar na própria Wikipédia. Então deixa eu selecionar um texto aqui. Sei lá, ó, peguei um texto qualquer da internet aqui, do Wikipédia. Tá? Eu vou colocar aqui num bloco de notas e eu vou trazer para cá. Tá? E aí eu vou juntar isso aqui tudo. Olha só. Então imagina esse texto todo aqui, ó, todo junto desse jeito aqui. Tá? O que é indentação no português? A indentação no português seria isso aqui. Isso aqui é a primeira linha de um parágrafo, então eu avanço, certo? Aqui terminou uma frase, então um parágrafo. Então vamos imaginar que a gente aprendeu lá no português, né, que quando a gente termina um parágrafo e vai começar um novo parágrafo, ou seja, quando você tem um novo parágrafo que vai falar sobre um assunto que não tem nada a ver com o parágrafo anterior, é melhor você criar um novo parágrafo, para ficar mais fácil a interpretação. Se há um novo parágrafo, a primeira frase você avança, ok? Você dá um espaçamento ali na primeira frase, ok? Então isso aqui é a indentação. Por exemplo, se você quisesse deixar esse texto aqui, talvez, de uma maneira mais legível, você poderia soltar uma linha em branco entre os parágrafos.
para deixar o texto um pouco mais fácil de ser lido. Olha só, então, olha a diferença desse texto dessa forma e a diferença agora deste texto desta forma aqui, ok? Então, em termos visuais, o primeiro texto ali indentado, ele fica bem melhor do que esse aqui. Então, a indentação na linguagem de programação, ela tem esse mesmo objetivo, permitir que você consiga entender, né, o que está sendo escrito aqui, porque basicamente a gente aprendeu só 2 comandos até agora, né? A gente aprendeu o comando leia e o comando escreva, mas durante esse curso aqui a gente vai aprender vários comandos, tá? Provavelmente talvez aí 60, 70 comandos para escrever algoritmos mais complexos. E alguns desses comandos, eles precisam estar dentro de uma estrutura. Um comando só vai funcionar quando estiver dentro de uma outra estrutura e tal. E aí como é que você representa, né, visualmente a hierarquia, né, a estrutura, né, desses comandos? Através da indentação. Então, por exemplo, deixa eu pegar essa parte do código aqui, ó. Então eu expliquei para vocês que todo código no Portugal, ele vai ter aqui a palavra programa, vai abrir umas chaves e vai terminar fechando essas chaves aqui. Então isso é a estrutura do programa, tá? Então é isso que faz com que o Portugal possa ler um arquivo onde eu coloquei um código de programação ali e ele possa entender que aquilo ali é um código escrito ali em Portugal. Então é por conta dessa palavra programa que, abrindo essas chaves e fechando essas chaves, que ele sabe que isso aqui é um programa em Portugal e não um documento de texto qualquer, tá bom? Bom, aí isso aqui é uma estrutura. Vamos imaginar que isso aqui fosse uma caixinha, tá? Então você tem uma caixa e aí um programa ele pode ser composto de vários módulos. A gente ainda vai falar dos módulos mais à frente, tá? Mas a gente tem no mínimo um módulo ou uma função, tá? Que seria aqui a função início. Então a gente fala que a função início ela está dentro do programa, tá? Ela precisa estar dentro de um programa, dentro desse trecho programa. Então o que a gente faz? A gente seleciona, ó, dessas chaves até essa última chave aqui, ó, então quando você coloca o mouse, ele destaca qual que é a chave, que é o parzinho dela, tá? Então eu vou selecionar esse trecho aqui, ó, e vou dar um tab, eu vou avançar uma vez, para deixar isso claro, para falar assim, olha, isso aqui, ó, essa função, ela está dentro deste programa, tá bom? Está dentro desse programa. Deixa eu até tirar esses espaços aqui também, para vocês conseguirem entender, tá? Então, a função está dentro desse programa, certo? E por sua vez, quando eu tiver uma função e essa função tem 30, 40 comandos, eu preciso deixar claro quais são os comandos que estão dentro de qual função. Então a gente vai avançar todos esses caras aqui, ó, uma vez. Então a gente avança todos eles, então todos os comandos que pertencerem à função início, a gente vai colocar eles alinhadinho aqui, ó. Então nada de deixar assim, tá? Isso aqui assim, isso aqui desse outro jeito, aqui um pouquinho para trás. Não façam isso, tá? Acreditem, no código ainda pequeno, isso aqui não vai causar muito problema para vocês entenderem. Mas na hora que a gente vê a primeira estrutura utilizada na programação, que vai ser a estrutura de decisão, vocês vão ficar malucos se vocês não seguirem essa boa prática de deixar as coisas alinhadas, tá? Então a indentação padrão é sempre dessa forma. Todos esses comandos aqui, ó, eles não têm hierarquia entre eles. Então todos os comandos que a gente escreveu até agora dentro da função início aqui, eles não têm hierarquia entre um e outro, tá? Então é como se a gente falasse assim, ó, o pai da função início é o programa, então a gente avança a função um pouquinho para dentro. E todos esses comandos aqui pertencem à função início, então a gente avança eles também um pouquinho para dentro e fica tudo alinhadinho. Ao passo que se eu tivesse uma outra função aqui, eu ainda não falei de múltiplas funções, tá? Vou falar disso mais para frente. Então imagina que eu tivesse aqui uma outra função fim, com o nome fim, e aí eu tivesse vários comandos aqui. Por exemplo, eu tivesse esses 4 comandos aqui, ok? Então olha só, se eu deixo tudo alinhado dessa forma aqui, ó, tudo alinhadinho desse jeito aqui, ó, tudo bem que aqui os recursos de cor ainda vai tentar ajudar um pouquinho pra gente, mas olha só, se eu deixo tudo alinhado, sem espaço aqui, ó, fica confuso. Visualmente você não consegue bater o olho rapidamente e saber os blocos estruturais dentro do seu código. Então se você começa a organizar o seu código, por exemplo, você vem aqui, todos esses comandos pertencem à função início, então avança. E como é que eu sei que pertencem? Porque a função início começa com as chaves aqui, e a chaves que fecha essa aqui está aqui. Então eu sei que tudo que está entre essas chaves e essas chaves faz parte da função início. Então tudo isso aqui dentro faz parte da função início.
Essa outra função, por sua vez, a chave dela está aqui, abrindo ela, e tem uma chave fechando ela aqui. Então, isso tudo aqui está dentro da função fim, ok? Então, as funções, ambas as funções, essas duas funções, fazem parte do programa. Então, por isso que elas estão aqui no mesmo alinhamento. Então, se a gente olhar aqui, elas estão no mesmo alinhamento. Então, você não vai fazer isso aqui. Uma função você coloca lá na frente, a outra função você coloca mais atrás. Então, tudo aquilo que for hierarquicamente da mesma categoria, isso vai ficar mais fácil, à medida com que a gente for escrevendo o código, isso vai ficando mais claro, a gente deixa no mesmo alinhamento. E olha só, é interessante você vir aqui e saltar um espaço entre uma função e outra para deixar o código bem organizado, tá bom? Outra coisa, aqui as linhas em brancos que a gente adiciona aqui, se eu chegar e adicionar uma linha em branco aqui, isso aqui não vai mudar a forma como o meu programa vai funcionar. Uma linha em branco não serve para nada, tá bom? Em termos de execução do código. O algoritmo simplesmente ignora aquela linha em branco ali. Se não tiver nenhum comando lá, ele não vai fazer nada, tá? Mas a linha em branco, ela facilita a gente determinar os bloquinhos que tem dentro da minha estrutura de raciocínio ali. Então, por exemplo, isso aqui, é a nossa declaração das variáveis. Então, eu vou reforçar isso mais à frente, né? Normalmente, a gente declara todas as variáveis no comecinho do programa, tá? Isso é uma boa prática, tá? A regra é, para você usar uma variável, ela tem que ter sido criada antes de você usar ela. Então, por exemplo, eu vou ler a variável quantidade, eu vou ler ela só aqui na linha 8. Então eu posso fazer isso aqui, eu posso trazer ela para a linha antes da linha leia? Posso, tá? Isso aqui vai funcionar. O que não pode acontecer é essa quantidade estar aqui depois. Porque aí eu vou mandar ler alguma coisa do teclado e vou mandar colocar numa variável quantidade, só que essa variável quantidade ainda não foi criada, ela só vai ser criada na próxima linha. Então, para que isso desse certo, né, a gente precisaria ter isso aqui antes. Mas, por uma boa prática, a gente normalmente junta as variáveis tudo lá para o início. Depois eu vou explicar o porquê disso, tá bom? E aí, normalmente, olha só, eu costumo, por exemplo, saltar uma linha em branco entre a parte das variáveis e a parte do meu código mesmo, tá? Do restante dos comandos ali. Então, normalmente, eu salto um espaço aqui, certo? E neste código meu em específico aqui, a gente tem dois trechinhos aqui que basicamente assim, um trecho é responsável por ler, por exemplo, a idade e o outro trecho é responsável por ler a quantidade de cachorros. Então, que são esses dois comandos aqui. Esses dois comandos aqui têm a ver, eles têm mais a ver entre eles, porque eu estou dando a mensagem na tela para o usuário digitar a idade e depois eu faço a leitura da idade. E depois aqui eu estou lendo uma outra coisa. Então, normalmente eu separo, para ficar claro. Eu faço essa separação aqui. Para ficar bem claro, aqui estão as variáveis, aqui está o bloco responsável por fazer a leitura dos dados da idade, aqui o bloco responsável por fazer a leitura da idade, e aqui depois eu tenho aqui o resultado final, tá bom? Então, a indentação, ela é extremamente importante, ela é muito importante para que você consiga entender melhor os seus códigos, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, eu vou voltar aqui para a abinha do Portugal Studio, e eu vou pegar um exemplo de código aqui, um código bem grande aqui para a gente avaliar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou entrar dentro dos jogos aqui e vou pegar o jogo aqui, o Moonlander, tá? Então, olha só o tamanho desse programa. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui da fonte. Vou deixar ela um pouquinho pequena aqui, porque eu quero que vocês entendam apenas as estruturas aqui, Então, olha só, deixa eu abrir isso aqui, depois eu explico isso aqui um pouquinho melhor para vocês. O que é esse sinalzinho de mais aqui, tal. Então, olha só, aqui eu tenho várias funções, tá vendo? Vários bloquinhos ali. Tem uma função chamada início, depois tem uma função chamada tela menu. Eu ainda não expliquei o que são essas funções. Por enquanto, não se preocupa não, tá? Mas aqui, batendo o olho, eu consigo ver isso aqui é uma função e o código dessa função está aqui dentro. É esse código aqui. Isso aqui é outra função e o código dela está aqui dentro. Agora, olha só se eu fizesse isso aqui, Se eu trouxer isso aqui tudo para o alinhamento à esquerda, deixa eu ver se ele vai deixar eu fazer aqui. Se eu trouxer tudo para a esquerda, deixar tudo alinhado aqui, olha a bagunça que fica. Eu não consigo rapidamente bater o olho e saber quantas funções que tem, porque aqui, peraí, isso aqui está dentro da função ou não? Aí eu teria que ficar olhando as chaves. A chave inicia aqui e termina aqui. Então isso tudo está aqui dentro. Então deixa isso mais explícito. Se você avança, fica mais fácil de você enxergar. Opa, isso aqui está dentro dessa função início. Então olha só a diferença. Aqui, na hora que eu bato o olho nisso aqui, eu não sei quantas funções tem aqui. Vamos ver? Eu tenho que colocar o cursor aqui e ver onde é que fecha.
destacou essas chaves aqui. Então eu sei que tudo isso aqui, ó, faz parte dessa função. Ó, tanto que é melhor se eu deixar ela destacado. Se eu avanço isso aqui, ó, eu deixo claro que este código pertence a essa função e este código pertence aqui a esta função início, tá bom? Vou fechar aqui. Então, o objetivo ali era apenas vocês entenderem ali a importância da indentação. Então, nos primeiros algoritmos que a gente vai fazer, sempre você vai deixar alinhado dessa forma. Todos os comandos que você for escrever aqui, nos primeiros algoritmos, a gente sempre vai deixar avançado aqui, ó. Então, todos eles vão estar avançados em relação à palavra função. Tá? Então, a gente vai dar um tab aqui para avançar eles. E como é que a gente faz isso? Se você se você der um Enter aqui, ó, normalmente o próprio Portugal Studio ali, ele já vai te ajudar, né? Se você tiver no final de uma linha e der um Enter, ele já vai colocar mais ou menos avançado ali. Mas se você der um backspace e começar a digitar, ele vai aceitar, certo? Mas aí avança, tá? Então a gente avança usando o Tab e o Shift Tab a gente vai voltando, tá bom? Ou com backspace também, né? Apagando, tá bom? Então isso aqui é a indentação. E a indentação ela é extremamente importante, tá bom? Pessoal, me desculpe, provavelmente vai sair aí um barulho de cachorros latindo ao fundo. O horário que eu tô gravando aqui não tá tão legal, mas vamos lá. Beleza, então isso aqui é a indentação. Um outro conceito que é extremamente importante vocês começarem a aprender desde agora, e a gente vai utilizar ele em alguns momentos, é o que a gente chama de comentário. O comentário é um texto que a gente escreve dentro do nosso algoritmo, só que esse texto ele não vai ser interpretado pelo programa na hora de executar, ele simplesmente vai ser ignorado. E esse comentário, como o próprio nome diz, está comentando alguma coisa, está tentando explicar alguma coisa. Num primeiro momento, vocês não vão conseguir entender isso aqui, porque não vai ficar tão claro, mas à medida com que a gente for escrevendo algoritmos mais complexos, isso vai ficar bem mais claro, tá bom? Então, na verdade, o objetivo do comentário é explicar determinados trechos de código para você mesmo, o porquê que você fez daquela forma. Então, vão ter algoritmos que às vezes você vai chegar numa solução que você vai ler o código que você escreveu e às vezes você vai ficar na dúvida, nossa, para que eu escrevi isso aqui mesmo? Porque numa determinada situação você estava testando e aí você descobriu que numa determinada condição precisava ser feito daquela forma e aí daqui 2, 3 semanas você não vai mais lembrar disso. Então é importante você ir lá e escrever um comentário explicando alguma coisa ali. Então o comentário é isso aqui, ó, é quando a gente vem aqui e escreve qualquer texto, e eu não quero que esse texto seja interpretado como um comando. Então aqui de cara, ó, ele já está assinalando de vermelho embaixo, falando, olha, eu não sei o que é isso não. Aí como é que eu falo para dizer que isso aqui é um comentário? Eu venho aqui e coloco 2 barrinhas deitado para a direita no começo da linha, tá? Então se eu colocar isso aqui no começo da linha, note que a linha vai até mudar de cor, ela vai ficar ali um cinza, tá bom? Se eu tiro o comentário, aí ele vai ficar daquele jeito ali, ok? Então o comentário é a gente... Deixa eu ver aqui se tem um comentário de bloco. Beleza, tem um comentário de bloco aqui no Portugal também. Tá? Então, se eu quero comentar uma determinada linha, eu vou vir e vou fazer isso aqui. Ó. Vou colocar 2 contrabarras. Contrabarra não, desculpa. 2 barrinhas deitadas para a direita. Se na linha de baixo eu também quero comentar, então eu venho aqui e comento com 2 barrinhas. Se a outra linha eu também quero comentar, mais 2 barrinhas, certo? Agora, se você tiver 10 linhas ali e você quiser comentar, sei lá, por algum motivo você pôs um comentário muito grande ali e tal, você não quer ficar colocando barrinha no começo em todas ali, então a gente pode fazer um comentário de bloco. Comentário de bloco, você coloca uma barra e um asterisco no início, e aí depois você fecha esse comentário colocando um asterisco com uma barra. Então note que começa com um asterisco barra asterisco e depois finaliza com asterisco barra. Se você não fechar com esse asterisco barra, ele vai entender que tudo daqui para frente, ó, é comentário, vai dar erro. Tá? Então você sempre tem que definir aqui onde é que termina o seu comentário. Agora, se eu vou colocar isso aqui, ou se eu vou colocar isso aqui, aí não importa. O que importa é que o texto tem que estar entre, né, esse bloquinho que a gente chama aqui de comentário em bloco. Tá? Comentário em bloco é quando você faz o comentário de várias linhas sem ter que necessariamente colocar uma barrinha começando em cada linha. E se você quer comentar uma única linha, então você coloca aqui 2 barrinhas, tá bom? Então, por exemplo, tá? Eu vou usar muito recurso de comentário com vocês para explicar algumas coisas. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, vou fazer um comentário aqui, ó, explicando assim, ó, é boa prática que a
declaração das variáveis seja no início do programa, ok? Então, aí aqui eu vou falar aqui, ó, este bloco faz a leitura da idade. Este bloco faz a leitura da quantidade. Ok? Então isso é um comentário, tá bom? Por enquanto, vocês não vão conseguir perceber a utilidade disso no começo, mas à medida com que a gente for avançando nos algoritmos mais complexos, isso aqui vai fazer mais importância para vocês, tá bom? E eu vou dar exemplos e tal. A única coisa que eu preciso que vocês entendam nesse momento é, o comentário é o quê? O comentário é um código que você coloca, desculpa, um código não, é uma sequência de palavras, uma frase, normalmente explicando alguma coisa, e como você não quer que o programa tente interpretar isso como parte do programa, então você tem que ter um mecanismo para dizer ali para o software que para ignorar essa linha. E aí a gente faz ignorar essa linha colocando aqui essas duas contrabarras aqui. Então aí aqui eu tenho um comentário de linha e aqui eu teria um comentário de bloco. Por exemplo, se eu quero comentar todo esse bloco aqui, ó, quero comentar essas 4 linhas aqui. Então para não ficar colocando barra, 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 barra no início, eu venho aqui, ó, barra, asterisco, asterisco, barra, certo? Fiz o comentário de bloco, tá bom? Então, o que é importante que eu quero que vocês saiam desse vídeo aqui? Entendendo a importância da indentação e como que a gente faz a indentação, tá? Então, a importância da indentação é para facilitar o entendimento do seu código. E a gente faz avançando o trecho de código dentro das hierarquias. Essas hierarquias vão ficar mais claras. Tá? Então, os primeiros programas só garanta que essas linhas aqui elas vão estar bem alinhadinhas aqui. Tá? E a gente sempre faz isso apertando o Tab. Eu aperto o Tab uma vez, eu avanço com a linha. Se eu pressiono Shift Tab, eu volto isso, tá bom? E o comentário é uma explicação qualquer que você quer deixar dentro do seu código para você mesmo ou para outra pessoa que venha a ler esse código futuramente, tá bom? E o recurso de linhas em branco que serve também como objetivo aqui de saltar os blocos de comando, né, os blocos funcionais, vamos falar assim. Então, aqui são a declaração das variáveis, aqui eu estou fazendo tal coisa, aqui eu estou fazendo outra coisa. Então, a gente coloca algumas linhas em branco aqui, às vezes para facilitar, tá bom? E só para vocês verem que não está executando o que é comentário, eu vou executar o nosso código aqui. Então lá, digite a sua idade, 55, digite quantos cachorros você tem, 8, executou. Se eu vier aqui e fizer um comentário aqui, ó, note que ele não vai fazer mais isso aqui, ó, escreva e o leia. Ele já vai pular direto para o escreva e do leia da quantidade de cachorros. Ó. Se eu mandar executar, tá, aqui deu erro da variável idade. Isso, é porque eu não fiz a leitura, né? Eu criei a variável aqui, mas como eu tirei o leia daqui, ele está dando um erro. Depois eu explico isso com um pouquinho mais de detalhes. Então vamos executar aqui. Então lá, já pulou direto para a quantidade de cachorros, ou seja, isso aqui que eu coloquei o comentário ali no começo da linha não foi executado, ok? Então esse é o que eu queria passar nesse vídeo para vocês, tá bom? Então brinquem aí, escreva alguns comandos com leia e com escreva, coloque uma explicação, faz o comentário de uma linha, faz o comentário de um bloco, tá bom? Vamos finalizar esse vídeo aqui. No próximo vídeo eu vou trazer um exercício para a gente olhar para um código e saber o que está de errado nele, tá? Que é para a gente já começar a exercitar a nossa capacidade de olhar para o código e saber o que tem de errado ali, pelas regras de sintaxe, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo.